Ok, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje, culto, onde nós também vamos celebrar a Santa Ceia. E a palavra de Deus que nós vamos compartilhar hoje, o texto que a gente vai compartilhar, prepara o nosso coração para esse momento tremendo, único, esse memorial, quando nós celebramos e nos lembramos, rememoramos aquilo que Cristo Jesus fez por nós e a promessa da sua vinda, né? E nós celebramos com alegria essa grande verdade e essa grande promessa. É o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. Eu vou ler e depois, na sequência, a gente vai compartilhar, tá bom? Vocês acompanham aí. Vocês preferem a luz apagada ou acesa? Assim? Tá melhor? Então tá bom. Não pode dormir, hein? Tá bom? Vamos combinar? Não me deixem falando sozinho. Vamos lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a igreja. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E o último versículo, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Senhor, te louvamos, Pai, por tudo que já fizemos para o Senhor e em Teu nome aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Agora vamos ouvir a Sua palavra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos dando essa oportunidade, falando conosco, ungindo os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, e que, Pai, o Senhor use esse momento para se revelar à Tua igreja com amor, com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A Hebreus é uma carta onde nós não temos o autor dessa carta, né? Então, muitos discutem, uns falam que pode ter sido Lucas, o apóstolo, outros falam que pode ter sido Apolo, Barnabé, Paulo e assim por diante, né? O único que sabe é Deus, tá bom? E até porque é Ele que inspirou, né? Mas essa carta, a carta aos Hebreus, ela é uma carta muito bem estruturada e estratégica para nos levar a compreender a transição do judaísmo para o cristianismo, né? Onde todas as profecias acerca de Cristo, sobre Cristo, elas se cumprem no Novo Testamento. Então, Hebreus, segundo muitos estudiosos da Bíblia, é a chave hermenêutica, a chave interpretativa, a chave para entender o Antigo Testamento. E onde o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. Aponta para Cristo Jesus. E com a sua vinda, com a sua morte sacrificial, com a sua ressurreição e a sua ascensão, a nossa redenção foi consumada nele. Então, Hebreus é uma carta tremenda, não é muito fácil em alguns aspectos, né, teológicos, mas é uma carta tremenda, é a chave mesmo interpretativa para a gente entender o Antigo Testamento, onde o Antigo Testamento todinho aponta para Jesus Cristo. E Paulo, após ele fazer uma exposição lá, no mesmo capítulo 10, o versículo 1 até o 18, e seria bom você, depois em casa, com calma, ler o capítulo 10, o versículo 1 até o 18, onde Paulo ele faz uma exposição falando sobre a suficiência plena, definitiva do sacrifício de Cristo lá na cruz, onde fica muito claro para nós
que todo o sistema, todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, e você pode ver isso lá em Êxodo, você pode ver isso também em Levítico, né? Todo aquele sistema sacrificial da morte dos animais, derramamento de sangue dos animais, os holocaustos, todo esse sistema, Paulo fala, o autor, eu falei Paulo, né? Já estou dando o nome de Paulo já. O autor de Hebreus, ele deixa bem claro que todo esse sistema ele foi substituído pelo sacrifício definitivo e único de Jesus Cristo, né? Apesar de todo esse sistema lá do Antigo Testamento ter sido instituído por Deus e aceito por Deus, ele era limitado e ele era provisório. Por que provisório e limitado? Porque tinha que ser feito todo ano. Tinha que também ser feito dia após dia, né? Para vocês terem uma ideia, tinham turnos de sacerdotes que faziam os sacrifícios. Olha só que loucura! Quanta matança de animais, quanto sangue derramado de animais. Foi instituído e estabelecido por Deus e aceito por Deus naquela condição. Mas tudo isso apontava para o único e definitivo sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus Cristo, né? E com base nisso, com base nessa explicação, não mais Paulo, né, que eu intitulei como autor aqui, por minha conta e risco, mas o autor de Hebreus, ele faz um apelo, um incentivo aqui do versículo 19 até o 25, claro que vai continuar depois do versículo 26 em diante, um apelo, um incentivo, encorajando os cristãos na sua época a não desanimarem, a ficarem firmes na fé, apesar das lutas e dificuldades, tá? E essa mesma palavra está direcionada para nós, para a igreja do Senhor em todos os tempos e lugares, nos incentivando, um apelo, nos encorajando a permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus, apesar das lutas e dificuldades. Queridos, talvez você e eu conhecemos alguém que na fé, durante um tempo na fé, caminhou muito bem, mas que não está mais firme nessa jornada de fé com Cristo. Talvez eu e você conhecemos alguém que já não está mais nessa jornada, desanimou-se e se afastou de Cristo. Decidiu abandonar a fé em Cristo Jesus. Ou está tendo muita dificuldade para se manter comprometido com Cristo e a sua igreja. Talvez você conheça uma pessoa, até mais de uma. Eu conheço uma, ou mais de uma também. E essa palavra é de encorajamento para nós. Os motivos para isso podem ser variados, podem ser muitos. Podem ser expectativas equivocadas, não atendidas. Pode ser um entendimento equivocado da fé cristã, dúvidas espirituais, teológicas, enfim. Pode ser dificuldades em lidar com a dor e o sofrimento, pode ser desilusões com a instituição, desilusões ministeriais, enfim. As seduções do mundo, pode ser um monte de motivo que fez com que muitos se desviassem ou se afastassem ou abandonassem a sua jornada de fé com Cristo e com a igreja. Mas o objetivo da carta aos Hebreus é nos fazer voltar e fazer aqueles que estão se sentindo assim, voltar o seu olhar, o seu foco e a sua esperança no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E o autor, como é que ele faz isso para despertar, para fazer esse apelo, esse incentivo? Ele fala de privilégios aqui que temos nessa passagem e também de responsabilidades decorrentes do que Jesus é e do que ele fez por nós, né? E vamos lá, o primeiro, versículo 19 e o 20, os primeiros privilégios que nós temos em Cristo, que o autor expõe aqui, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, e o 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Como a gente já falou um pouquinho aqui, olhando lá para o Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, lá naquele contexto, podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na tenda do encontro. Lugar santíssimo da presença de Deus. Somente ele podia entrar neste lugar. E o ofertante, a pessoa, o povo, ficava do lado de fora. E para isso, o sacerdote ele tinha que primeiro oferecer um sacrifício em favor dele mesmo, para poder chegar diante da presença do Deus Altíssimo, o Deus que é santo, 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 o Deus que não coloca para debaixo do tapete a gravidade do pecado, ou seja, tudo aquilo que o desagrada. Então, primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício em favor dele mesmo, para poder entrar. E depois ele apresentava, ele ofertava os sacrifícios, os animais, em favor da pessoa, em favor do povo. Olha só o sistema sacrificial instituído e aceito por Deus lá do Antigo Testamento. As pessoas, primeiro por ele, depois pelas pessoas que iam adorar a Deus, e para serem purificadas cerimonialmente dos seus pecados. Isso está lá em Levítico, capítulo 9, capítulo 16, depois você dê uma passeada lá na palavra de Deus. Aliás, você tem feito isso? É importante, né? É vital, não é? Mas olha só que bênção, segundo Hebreus 10, 19 e 20, agora, por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa da nova aliança no sangue do Cordeiro, nós podemos ter confiança de entrar, a liberdade, a confiança de entrar na sua santa presença. A penalidade que eu e você, nós merecíamos por causa do pecado, já foi levada, já foi carregada por Cristo Jesus lá na cruz, quando Ele sofreu e morreu em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa culpa diante do Deus Santo, Santo, Santo. Antes o povo tinha que ficar do lado de fora, ficar à distância do Santo, Santo, Santo. Tinha que oferecer o sacrifício primeiro o sacerdote, depois pelo povo. Antes o povo ficava do lado de fora. Mas agora em Cristo Jesus, nós somos conduzidos para perto dele. Tem uma musiquinha era juntinho dele, né? Perto dele. Aleluia! Existe, meu irmão, existe igreja do Senhor, existe acesso irrestrito à presença de Deus. Você pode chegar à presença de Deus diante dele em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Acesso irrestrito, liberdade plena em Cristo Jesus. Para todo aquele que foi lavado no sangue de Cristo Jesus, para todos aqueles que creem nele. E a Bíblia continua, versículo 20, agora nós temos um novo e vivo caminho para todos que colocam sua fé e sua esperança nele. Quem? Cristo Jesus. Olha, se às vezes você chega aqui cansado, para louvar a Deus, se às vezes você chega aqui cansado, sobrecarregado, por causa dos seus pecados, dos meus pecados, das bobeiras que a gente faz, das falhas que a gente comete, das incertezas que o mundo nos oferece, se você está cansado e sobrecarregado por causa disso, se você está ferido emocionalmente também, se você se sente decepcionado porque você falhou em agradar a Deus, como eu me sinto muitas vezes, se você se sente indigno de se aproximar dele por causa dessas coisas, saiba que o acesso a ele
é irrestrito. Você tem livre acesso e eu tenho livre acesso a Ele por causa do sangue de Cristo Jesus, por causa do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não deixe que essas coisas te afastem desse relacionamento vivo com Ele, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho até Deus. Porque muitas vezes a gente chega assim, só o pó da rabiola. E Deus está nos esperando. Mas eu crio barreiras. Mas Ele está me esperando e te esperando para conversar, para te perdoar e me perdoar, quando, claro, nosso coração está contrito e quebrantado, arrependido. Deus fala, e aí, filhão, vamos conversar? E aí, minha filha? O que está acontecendo? Mas eu crio um monte de barreira. Mas o caminho está livre, o acesso é irrestrito. Queridos, não fique esperando um dia melhor para isso. Não fique esperando você se sentir melhor para isso, mais disposto para isso. Não. O caminho está aberto. Não fique dependendo apenas do seu pastor, não fique dependendo apenas daquele irmão ou irmã que está num momento melhor do que você espiritualmente falando. Não, vá você mesmo. Porque o caminho está livre em Cristo Jesus. Vá correndo para os braços do Pai. Vá correndo ao trono da graça de Deus. E a Bíblia diz que o véu que separava, que fazia a separação do lugar santo, do outro ambiente ou do povo, esse véu foi rasgado. De alto a baixo, ou seja, Deus tomou a iniciativa de construir esse novo e vivo caminho em Cristo Jesus. O véu é o corpo de Cristo que foi rasgado, transpassado, sangrado naquela cruz, naquele madeiro, em favor de mim e de você, não porque nós merecemos, mas por conta da graça e do amor e da misericórdia de Deus. O véu foi rasgado. Eu gosto muito dessa expressão, o Paulo também gosta, que ele sempre fala aqui, ele sempre deixa claro isso aqui também. Oi? Não, Paulo é o irmão aqui. Né, Paulo? Eu já derrapei aqui, já chamei o autor de Paulo, já falei que era Paulo. Já. Ai, ai. Talvez porque minha tendência é acreditar que foi Paulo, né? Foi por isso. Oi? O senhor também? É. Pastor Zé Paulo também. Eu não estou sozinho, ainda bem. Queria dizer que é o seguinte, o autor da carta aos Hebreus, ele tinha um profundo conhecimento e intimidade com o Antigo Testamento. E Paulo tinha muito isso, Apolo também tinha muito isso, Lucas, o doutor estudioso e detalhista, também tinha isso. Mas Paulo, mas não... Veja, é minha e nossa construção teológica, tá? Não é que é Paulo, nós não estamos afirmando, tá bom? Queria dizer, olha que bênção, esse novo e vivo caminho não é um ritual, não é uma cerimônia, não é uma liturgia, é uma pessoa, é Cristo Jesus. Ah, que bênção. Olha o segundo privilégio, né? O versículo 21 e 22. Obrigado, Fê. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é a igreja, né? Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aqui temos, mais uma vez, a apresentação do nosso grande sumo sacerdote, que é Cristo. O autor de Hebreus falou isso já lá em Hebreus 4,14. Né?
E o autor quer nos levar a pensar nos contrastes lá do Antigo Testamento, como a gente já falou aqui, né? Entre os sacerdotes lá do sistema sacrificial judaico, né? Que eram homens comuns, escolhidos por Deus, mas homens cheios de falhas, cheios de homens imperfeitos, homens pecadores, né? E que não podiam remover pecados. Eles ofereciam eles participavam e ofereciam esses sacrifícios onde as pessoas eram purificadas cerimonialmente, mas Cristo, o homem perfeito, o sumo sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito para remover para sempre os nossos pecados e a nossa culpa. É isso que ele está querendo falar. Que substituição fantástica, que preparação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para Cristo, até chegar em Cristo. Que coisa impressionante. E o nosso grande sumo sacerdote, o nosso supremo advogado, intercessor, que é Cristo, ele se identifica conosco em nossas lutas, em nossas dores. Olha o que diz Hebreus 4,15. Fê, por favor, Hebreus 4,15. Ele nos representa diante de Deus. Olha que bênção. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso que quando você e eu, ou se você... não quer que eu fale assim, mas por isso que quando eu chego diante de Deus, só o farrapo, Ele me entende, Ele te entende, porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote, nosso advogado, Ele sabe o que a gente sente, Ele conhece a minha dor, a sua luta, a minha luta, Ele não é indiferente, Ele se compadece de mim, de você. E olha o que diz lá em 1 Timóteo 2,5. Obrigado, Fê. Pois há um só Deus e um só mediador entre você e Deus, há um só mediador, não há mais ninguém, um só, quem? Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele me entende e te entende. Ele é poderoso, Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele é o Deus compassivo, gracioso, misericordioso. Jesus esteve aqui, Jesus homem, enquanto Ele esteve aqui como servo, sofredor, até ir à cruz. Quando Ele esteve aqui, Ele andou entre as pessoas. Ele comeu com elas, Ele bebeu da mesma água que elas. Ele andou nas mesmas ruas empoeiradas, emburacadas que elas. Ele sentiu fome, sono, sede. O Cristo homem. Cansaço, sofreu angústia como sofreu lá no Getsêmani. Porém, sem pecado, o pecado é a única experiência humana que Cristo não experimentou, que Ele não passou, porque Ele jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador. Ele triunfou. Ele triunfou sobre todas elas. Mas por isso que Ele se identifica comigo e com você, por isso que Ele pode se compadecer de mim e de você, por isso que Ele pode nos compreender e nos representar diante de Deus. Olha só que privilégio. Por isso nós podemos nos aproximar com um coração sincero, né? Fê, volta lá, por favor, no 22. Com um coração sincero, sem querer negociar com Deus. Não tente negociar com Deus. Não tente falar para Deus, Senhor, eu fiz isso, mas não tem mais eu fiz, Senhor, porque eu sou um pecador.
Aproximemo-nos dele com um coração sincero, sem rodeios, sem desculpa, sem medo, sem justificativa. Ai, como eu sou bom em dar justificativa para Deus. Isso não vai resolver, mas a orientação da palavra de Deus é aproximemo-nos dele com um coração sincero e também com confiança diante dele, com fé na sua presença. E quando a gente faz isso, quebrantados, com sinceridade, confiando nele, confiando em Cristo Jesus, nós seremos acolhidos por Deus em nossa fraqueza. Aí nós não temos mais o peso da culpa diante dele. Nós já falamos isso numa mensagem anterior. Nossos pecados foram perdoados e são perdoados em Cristo Jesus. A justiça de Cristo na cruz é a nossa justiça, é a minha, é a sua. Em Cristo nós somos aceitos por Deus, purificados e lavados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. O que o Senhor requer de nós é esse coração contrito, quebrantado, arrependido. Agora falamos dos dois privilégios. Nós vamos falar das duas responsabilidades que nós temos agora, conforme o texto. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Temos que permanecer firmes no nosso compromisso com o Senhor. Depois do que Cristo fez por nós e continua fazendo, mas principalmente por causa daquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário, nós não podemos, não devemos retroceder. Alguns judeus estavam fazendo isso nesse contexto. Eles estavam passando por lutas e dificuldades, perseguição, e alguns estavam preferindo retroceder, voltar às práticas cerimoniais do Antigo Testamento lá, voltar às práticas cerimoniais para não correr o risco da perseguição. Mas a orientação para eles e para nós é continuamos firmes em Cristo, sem vacilar, sem desconfiança, sem medo, tentando buscar, não tente buscar uma solução mais confortável, mais conveniente para andar com Jesus, não. Confiança nele. Vamos voltar às práticas antigas, porque assim nós não vamos correr risco. É o que estava acontecendo com alguns deles lá. E para nós hoje, quais são as propostas que chegam até nós para a gente poder ter uma vida mais conveniente, mais confortável com Jesus? Tem um monte, né? De propostas sedutoras. Não, fica assim mesmo. Deus, Ele te ama, de boa. Cristo foi para a cruz lá, resolveu todo o problema. Resolveu mesmo todo o problema. Então, esquenta a cabeça não. No fim vai dar tudo certo. Ah, meu irmão, minha irmã, temos responsabilidades. Processo de santificação. Não para, a nossa caminhada, a nossa pegada, a nossa jornada continua. Então o autor aos Hebreus fala, vamos lá, vamos superar as nossas inconstâncias na fé, com base no que Jesus é e no que Ele fez por nós. Porque aquele que prometeu nos preservar, as suas provisões, o seu cuidado, o seu zelo, Ele é fiel. As promessas do seu perdão em Cristo Jesus e da nossa comunhão com Ele são confiáveis. Por quê? Porque Ele prometeu, porque Ele cuida, Ele zela. E a última para a gente encerrar. Responsabilidade nossa, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Olha, eu não tenho procuração para falar em nome de ninguém. Mas, assim como você, eu converso com irmãos e irmãs na fé em outros lugares. Eu converso com pastores, eu converso com líderes de ministério, converso com irmãos. Como é pertinente essa palavra que está nesse texto, que está em outras passagens também, a importância do encorajamento mútuo, a importância do incentivo mútuo entre nós, queridos. Há uma verdadeira debandada nas igrejas evangélicas. Eu tenho ouvido isso de pessoas, de irmãos, irmãs na fé. Grupos que continham 60 pessoas, ficou 30, 20. A pandemia, sim, a pandemia contribuiu muito para essas coisas. Mas as coisas estão se assentando. E cadê o povo? Por isso que eu falei, eu não tenho procuração para falar dos detalhes aqui, mas eu sei de muitos detalhes. E não cabe a mim ficar falando aqui. Mas o que eu estou falando é que a desmotivação, o desânimo é um grande problema entre o povo de Deus. É real, são vários os motivos para isso acontecer. A pandemia foi mais um que desencadeou aí, startou um monte de problema. Por isso que nós temos esse papel importante de nos encorajar, de nos animar, de ser bênção na vida uns dos outros. E pastor gosta disso também, precisa disso também. Vocês concordam, pastores? Não estou defendendo a classe de pastor aqui, não. Nada disso. A gente é ovelha. A gente está junto. A gente erra, a gente acerta. Talvez em alguns momentos mais erra do que acerta. Mas a gente não quer prejudicar ninguém. Ao contrário. E a gente precisa também de encorajamento, de uma palavra, de um elogio não, mas uma palavra de incentivo. E o Novo Testamento, quando fala do amor, o amor no Novo Testamento está bem claro para nós que não é um mero sentimento, mas é uma ação prática, uma escolha, um ato de vontade, de ação. Por isso que ele fala de encorajar, de animar uns aos outros. A gente pode fazer isso com uma palavra, uma mensagem, um áudio, um versículo bíblico, um testemunho compartilhado, uma experiência, uma oração, uma visita. A pandemia bagunçou muito isso, mas a gente está retomando. Uma ajuda material dentro das possibilidades, uma ajuda com recurso dentro das possibilidades. Tudo isso encoraja, abençoa, anima, exorta. E a Bíblia diz aqui no texto que alguns irmãos estavam deixando a celebração cultica de lado, estavam deixando os encontros de oração de lado, estavam deixando os encontros para estudar a palavra de Deus de lado. Estavam desanimadas, desencorajadas, seja qual for o motivo. Aqui no contexto, era muito provável que era por conta da perseguição, que está lá em Hebreus 10, 32 até o 34. Depois você lê lá Hebreus 10, 32, 34. A perseguição ali no contexto era muito grande. Por isso que muitos estavam voltando atrás. Nós não temos aqui no Brasil um cenário de perseguição declarada, né? Pelo menos até aqui. E nós esperamos que não. Esperamos que continuemos tendo liberdade de expressão, que possamos falar da nossa fé, de quem nós cremos, o que Deus quer de nós, espera de nós, e esperamos que continuemos tendo essa liberdade. Mas é claro que nos dias atuais a pandemia atrapalhou muito, o secularismo tem atrapalhado muito, o materialismo tem atrapalhado muito, o desânimo de uma forma geral tem contribuído para o esfriamento na fé.
E o autor aos Hebreus diz que a igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. É um rebanho, a igreja é uma família, que, como uma família, tem muitos problemas também. Mas que nós não fomos feitos para viver isolados. Uma vez eu escutei, acho que num podcast que fala, né? É isso? Ó, como eu estou atualizado, não sei nem falar o podcast, né? Numa conversa, né, entre dois irmãos, e falou assim, uma vez eu fui abordado e a pessoa falou para mim, falou, olha, não é a igreja que salva. E quem disse que eu preciso ir para a igreja? Eu falei, e agora? Como é que o outro irmão se saiu nessa, né? De fato, não é a igreja que salva. Quem é que salva? Quem é que liberta? Aleluia. Aí o nosso outro irmão lá respondeu, olha, você tem razão, não é a igreja que salva. Mas isso não é motivo para você se desligar dela. Sabe por quê? Porque aquele que salva, o Deus Todo-Poderoso, Ele ama a igreja e pede para que eu fique na igreja e continue dela. Foi Ele que instituiu a igreja. E a igreja custou um preço altíssimo, que foi o sangue precioso de Jesus. Portanto, aquele que criou a igreja, aquele que fundou a igreja, aquele que ama a igreja, pede para eu ficar nela. Eu falei, uau! É isso aí, não precisa falar mais nada. Portanto, queridos, nós precisamos de comunhão, de manutenção na fé, como a gente fala no grupo de homens, né? Manutenção, quando a gente está lá falando dos nossos BOs, dos nossos problemas, os homens lá no grupo de homens, a gente está fazendo manutenção da fé, a gente está ali se encorajando, e vocês, mulheres, o encontro de vocês também, é isso, a EBD e tantos outros encontros, grupos pequenos, enfim. E ele fala, precisamos disso, de continuar nos reunindo como igreja, principalmente agora que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta do nosso Senhor e Salvador, do nosso Redentor, do justo juiz, aquele que vem buscar a sua igreja. Quanto mais se aproxima o dia, mais difícil as coisas estão ficando, mais difíceis elas estão ficando. E a gente está vendo os sinais disso, né? E Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, ele fala que nos últimos dias, o esfriamento de muitos vai ser visível. O desinteresse pelas questões de Deus, pelas questões espirituais, vai ser muito grande. O egoísmo vai predominar. Os homens serão inimigos do bem. Das pessoas, né? Sem domínio próprio, intolerantes, cruéis, sem amor pela família, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, interessados em Deus. A lista é grande, eu falei só algumas coisas. Por isso, queridos, encerrando, o culto público de adoração, os demais encontros de comunhão que a igreja tem, encontros de oração, encontros de estudo da palavra, de devocional, o culto celebrativo é uma necessidade vital para a igreja. Pastor, mas e os irmãos que estão sendo perseguidos em outros países, aí, como a gente já falou aqui? É uma dificuldade, queridos, mas Deus tem sustentado eles. De alguma forma, eles conseguem se reunir em grupos pequenos, talvez com 2 pessoas, mas já é um encontro. E é onde acontece isso, é onde Deus se manifesta graciosamente, com sua graça, o seu amor, o seu perdão, com o seu poder.
e isso é gradual e contínuo. Portanto, esse é o chamado desse texto de hoje para nós, como foi para os irmãos lá na época, um chamado, um apelo, um incentivo à perseverança na fé, na caminhada. Já que nós temos o privilégio de nos aproximar de Deus em todo momento. Amém?